Salve o nome do Cordeiro da Paz, Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou me sentindo meio que naquele culto primitivo, né? Caverna. Louvado seja o nome do Senhor. Nascemos para louvar, para adorar e para bendizer o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias. E eu quero convidar aos irmãos a ouvirem a palavra do Senhor, já que hoje, numa certa medida, não há possibilidade de vocês lerem, mas há a possibilidade de vocês ouvirem a voz e a palavra do Senhor. O texto se encontra em 1 Crônicas, capítulo de número 17, do versículo 1 a 6. E diz assim o Santo Livro: Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Eu vou ser bem breve nessa oportunidade, se assim for da vontade do Senhor. Mediante toda adoração, amado, que nós expressamos aqui, e essa adoração que nós expressamos aqui, ela não se resumiu aos cânticos, ela não se resumiu aos louvores, ela não se resumiu ao aleluia, ao glória a Deus, às palmas. A nossa adoração, ela aconteceu com o nosso levantar, com o nosso respirar, com o nosso tomar banho e vestir a nossa roupa e virmos aqui como igreja adorarmos ao Senhor. Alguns aqui possivelmente, ou certamente como eu, na tempestade de ontem perderam telhas, móveis foram molhados, ou talvez perdidos, e ainda assim isso não te impediu de adorar. Glória. Ainda assim você saiu da sua casa e você veio aqui adorar ao nome do Senhor. Ainda assim o seu coração se moveu de gratidão, de graça, independentemente da chuva, da tempestade, das perdas. Você saiu da sua casa não com pesar no coração, não com tristeza no coração, porque algo se perdeu e você pode recuperar pela graça e o favor do Senhor. Você veio aqui para adorar o Senhor. E Davi é um personagem, irmãos, que me impacta, que me deixa estupefato ao ver o comportamento de Davi, a ver a vida de Davi, a relação que Davi tinha com Deus. E o livro de 1 Crônicas relata essa ascensão absurda de Davi ao trono. Quando você começa a ler 1 Crônicas, do 1 ao 9, é até cansativo, porque é uma narração de genealogias, e você fica lendo que um gerou outro, e você cansa, de repente você até pula.
No capítulo 10 você vê a morte de Saul, a queda do reino de Saul, do império de Saul. E já no capítulo 11 e 12 você vê Davi sendo empossado ao trono. E quando Davi é empossado ao trono, a arca tinha se perdido, amado. A arca tinha sido levada, a arca tinha sido removida. Israel estava sem a arca, e a arca era a presença. E quando a arca foi removida do povo, o povo entendeu que morar em Canaã não era tudo. Morar na terra prometida não era tudo. Se tornarem nação não era tudo. Terem o rei que eles escolheram, Saul, não era tudo, porque ele morreu. Tudo que eles tinham era o Senhor. Era o Deus de Israel. Era aquele que tirou eles com mão forte do Egito, da escravidão. Era tudo que eles tinham. E Samuel viu a presença ir embora. Eli, o sumo sacerdote, viu a presença ir embora. De maneira que quando aquela mulher estava para gerar, ela disse: o nome desse menino será Icabode, porque foi-se a presença de Deus no meio de Israel. Por isso não há motivo de celebração, por isso não há motivo de sacrifícios, por isso não há motivo de louvores, por isso não há motivo de levitas, sacerdotes. Por quê? Porque a presença foi embora. E Davi, a primeira coisa que ele faz, aquele menino, um pastor de ovelhas, um homem que estava no anonimato, abandonado, ninguém sabia quem era Davi, agora por vencer um gigante, agora um homem com experiência, um soldado militar, um guerreiro, um tangedor, um compositor, e agora um monarca, um legislador de Israel, ele ainda assim mantém o seu coração de garoto, ainda assim ele mantém a chama do Espírito acesa, ainda assim, oh glória, ele mantém a chama do Espírito Santo, ou seja, qualquer vitória que Davi tivesse, não mudava o seu comportamento em relação a Deus, ele permanecia adorando o Senhor. Ou seja, Davi nos mostra o que, irmão? Tendo, eu adoro. Não tendo, eu adoro também. Sendo anônimo, eu adoro. Sendo reconhecido, eu adoro também. Tendo riqueza, eu adoro. Sendo pobre, eu adoro também. Eu vou adorar a Deus, independentemente das circunstâncias. O trono não mudou Davi. O reconhecimento não mudou Davi. A fama não mudou Davi. O poder não mudou Davi. A coroa não mudou Davi. Nada mudou Davi. E o primeiro desejo de Davi é: eu quero novamente a presença. Eu quero novamente a arca da aliança em Israel. E mais, eu quero construir um templo para a morada do Altíssimo. Eu quero construir um ambiente na mesma proporção que eu imagino que ele seja. Um Deus grande, poderoso, tremendo, excelso. Então eu não quero simplesmente fazer uma tenda. Eu quero construir um templo, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. E Davi empreende campanhas militares contra os inimigos de Deus, ou contra os inimigos do povo de Deus, melhor dizendo, porque Deus não tem adversário, amado. Ninguém é páreo para o Senhor. O Senhor é todo poderoso, e operando Ele, quem impedirá? Deus não tem oponente. E nas suas campanhas militares, Davi consegue reconquistar novamente a arca de Deus. A ansiedade de Davi é tamanha que Davi, ele quer fazer algo tremendo. Ele quer fazer algo que marque a história do povo. Ele promove um carro de boi para que a arca viesse ali. E Davi, de maneira precipitada, ele coloca a arca naquele ambiente. Davi, ele não procura na lei saber qual era a vontade de Deus. Entenda, irmãos, a despeito da nossa ansiedade, a despeito do nosso desejo, a nossa adoração não tem que ser como nós queremos, a nossa adoração tem que ser como Ele quer, como está prescrito na sua lei. Assim nós devemos adorar ao Senhor.
E pelo motivo de Davi não examinar como Deus quer ser adorado, se perde de um homem. Se perde um homem com o coração quebrantado, contrito, um homem obediente a Deus, um homem cujo qual a palavra fala que uma alma vale mais do que o mundo todo. E agora Davi se sente culpado porque uma vida se perdeu, porque tocou na arca indevidamente. Aí Davi vai examinar na lei e ele vê que são os levitas que devem levar a arca. São os adoradores que devem levar a arca. São aqueles que oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que devem levar a arca. Como assim, pastor? É eu, é você, somos nós que devemos levar a arca de Deus. Aleluia. 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 Não é a força humana, porque o carro de boi tipifica a força humana. São os homens obedientes e sujeitos à vontade de Deus, submissos, que conduzem a arca. A Bíblia diz que quando a arca chega em Jerusalém, Davi ele vai tirando a vestimenta real. Davi certamente tira a coroa, Davi certamente desembanha a sua espada, tira. Davi certamente vai tirando o seu manto real. E ele vai tirando tudo, ele tira a sandália, ele tira tudo. E a Bíblia diz que Davi fica como roupagens de servo. E a Bíblia diz que Davi vem dançando, cantando, adorando, saltitando, salmodiando, porque a presença voltou para Israel. O coração menino, voluntário de Davi não se importou com o que um ia olhar, com o que um ia pensar. Não, Davi só queria adorar ao Senhor, meus amados irmãos. Davi não se importava com quem ia ficar. Nossa, por que esse glória a Deus tão alto? Davi não ia se importar com alguém ia falar, por que ele deu esse aleluia? Davi não ia se importar por que ele falou. Davi não ia se importar por que ele levantou as mãos. Davi não se importava com nada. Davi só se importava com a presença de Deus. E ela voltou. Isso promoveu alegria no meio do povo. Isso fez com que Davi saltasse, tirasse a vestimenta, porque ele estava querendo mostrar para o povo que eu não sou rei. Aqui está o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. Ele se é digno de ser adorado. Eu sou servo, e eu estou aqui para adorar a esse Deus, junto com vocês. A Bíblia diz em 1 Crônica 16 que Davi, ele oferece sacrifícios, holocaustos. Davi promove ali uma ceia do Senhor. Se você for perceber, Davi promove uma ceia do Senhor. Ele reparte pães, vinhos, tipificando a mesa do Senhor, restaurando a comunhão, a aliança novamente com Deus e o povo. E agora o coração de Davi se move para construir um templo para Deus, uma morada para o Altíssimo. E no capítulo 17, Davi, que nós lemos aqui, Davi já em sua casa, numa casa bem confortável, muito diferente do seu pai, Jessé, Davi ele se volta para o profeta e fala, eis que eu moro numa casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, como quem diz, Natã, isso é injusto, Natã, eu não posso ficar num lugar confortável, num lugar amplo, quando a arca do Senhor está em tenda, cortina, ele não merece ficar nesse tipo de recinto. Ele tem que ficar em algo belo, esplêndido, glorioso, majestoso, porque assim ele é, Natã. Natã, eu preciso construir um templo, uma morada para o Altíssimo. E o profeta fala, ok, ó rei, faze tudo quanto tens no teu coração, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Só que a Bíblia diz que na mesma noite, o Senhor visita o profeta e fala para o profeta aquilo que na verdade é a vontade de Deus. Note, irmãos, que até boas vontades, às vezes para Deus não funciona.
Porque Deus é um Deus que trabalha com justiça. As mãos de Davi tinham muito derramamento de sangue. Davi era um homem sanguinolento. A biografia de Davi era pesada, irmãos. E Deus visita o profeta e fala: profeta, a intenção dele é boa, o desejo dele é correto, mas as mãos dele não podem produzir essa obra, ainda que justa. Ele não fará isso. Eu vou mostrar para ele o que de fato, na verdade, qual é o ambiente que ele deve produzir para mim. Eu vou mostrar para ele quem ele é e o que eu fiz por ele. E o versículo de número 7 vai revelando essas coisas. Eu quero compartilhar contigo, amados irmãos. Porque Davi é eu, Davi é você. Nós somos essas pessoas que queremos construir uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. E Deus vai mostrar para a gente o que Ele fez em nossas vidas, irmãos. E não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa o que Deus fez em cada uma das vidas que aqui estão. Aleluia. E na resposta de Deus a Natã, ele fala: agora, pois, assim dirá, versículo 7, a meu servo a Davi. Olha só como é que Deus trata Davi. Natã, agora sim, pois, dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Olha o que Deus fala com Davi. Olha o que Deus revela a Davi por meio do profeta Natã. Davi, você é o meu servo e eu te tirei do curral, de trás das ovelhas ou de trás das malhadas, dependendo da tradução, para que fosse chefe do meu povo. Ou seja, irmãos, Davi não era ninguém. Nós não éramos ninguém. Nós éramos anônimos. Ninguém sabia quem éramos nós, a não ser o inferno, os demônios, porque nós éramos pecadores, nós éramos desprezíveis, nós éramos, irmãos, mortos, como diz Efésio, nós éramos filhos da ira, como Efésios também menciona, nós éramos sem Deus no mundo, como Efésios também menciona. O texto que eu coloquei para nós entendermos que nós éramos desprezíveis é um texto que me choca muito. É o texto do profeta Ezequiel, capítulo 16, depois na sua casa, se você lembrar, você leia. Ali fala do povo, ali fala da nação, ali fala de quem nós éramos, ali fala de Israel, a igreja, o povo de Deus. E Deus dá uma visão ao profeta e ele revela como era o povo. E o versículo de número 5 é um dos mais chocantes de Ezequiel 16, ele diz: não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da sua alma, no dia em que tu nasceste. Ele dá uma visão do profeta em uma criança nascendo. E a mãe que a gerou, abandona, larga no campo, cheio dos excrementos do nascimento, com placenta, com sangue, com ainda parte do cordão umbilical agarrado. E as pessoas iam passando e ninguém se compadecia, ninguém ajudava, ninguém pegava. As pessoas olhavam aquela criança e davam um desprezo, ninguém se compadecia, todo mundo na sua correria olhava aquela criança e desprezava, ignorava. Não via que aquela criança era alguém sensível, era alguém que estava ali com necessidades, precisando de cuidados, manchada de sangue, pecado. Que Davi diz: em pecado me concedeu a minha mãe. Assim nós éramos, desprezíveis, manchados pelo pecado, abandonados por tudo e todos, ignorados pela sociedade, mortos, porque o pecado gera morte. Nós éramos mortos, irmãos. Essa era a nossa realidade. Nós estávamos mortos. Mortos na cerveja, mortos na bebida, mortos na mentira, mortos na prostituição, mortos na idolatria, mortos na fornicação, mortos no adultério, mortos para Deus, mortos. Nós éramos cadáveres ambulantes.
Estávamos lá, em currais, em pasto abandonado. E esse Deus criador do céu e da terra, Ele olhou para algum lugar, um ponto pálido nesse universo, e olhou você e te escolheu. Aleluia. Ele te escolheu, irmão. Ele te tirou desse lugar de desprezo, desse lugar de morte. Ninguém queria cuidar de você, ninguém teria capacidade de cuidar de você, ninguém teria de te dar vida. Ele fez isso. Glória a Deus. Como pode, irmãos? Como pode isso? Minha mãe me mandou uma foto essa semana de onde nós morávamos. E eu pequeno, com a idade de 7, 8 anos, segurando meu irmão do meio, e o outro ainda não era nascido, numa dessas fotos. E atrás de mim, um armário do lado, a parede do barraco de estuque, uma televisão daquela pequenininha, de 14 polegadas, que tinha várias cores, azul, amarelo e vermelho. Quem lembra? Dada, tudo doado. E eu segurando meu irmão, lá no Morro do Sabão, literalmente na última casa onde nós morávamos, num barraquinho de estuque, com aquelas telhas francesas, e algumas eram de vidro. Quem lembra disso? Tinha umas 2 ou 3 que eram de vidro. E quando chovia e trovejava, como foi ontem, causava um pavor, um pânico, amado. Que quando dava aqueles trovões fortes que tremem tudo, parecia que aquele barraco de estuque ia desmoronar como um castelo de areia. E eu olho para Deus, eu falo, como esse Senhor me tirou dali, de trás das malhadas. Porque jamais eu imaginaria que eu estaria aonde eu estou, que eu seria quem eu sou. Só Deus pode fazer essas coisas. E a sua vida não foi diferente. Porque a despeito de talvez não ser como esse cenário que eu descrevi para você, de onde eu saí, você de repente poderia morar numa casa melhor, numa estrutura familiar melhor, num ambiente melhor, mais equilibrado, que o meu não era. Mas ainda assim, no tocante ao pecado, nada indifere de mim e de você. Porque Romanos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória do Senhor. Mas esse Deus que é amoroso, irmãos, um texto que me choca é o texto de Romanos 5:8, que diz que Deus prova esse amor para conosco, sendo que Deus nos amou em Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. Significa que Deus sabia que nós íamos crescer e iríamos pecar contra Ele. Nós não iríamos fazer outra coisa senão pecar. Mas ainda assim, esse Deus nos amou, nos encontrou, nos achou, nos tirou do curral, nos tirou do anonimato. Ele cuidou de nós. Aleluia! Aleluia! Porque, irmãos, a palavra diz: não foste vós que escolhestes a minha glória, foi eu que escolhi a vós. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Foi Ele, foi obra dEle nos escolher, nos atrair, nos amar, lavar aquela criança, tirar os incrementos de placenta, de sangue, suturar o umbigo e sustentar aquela criança, fazendo-a crescer, morando num lugar saudável e sendo criada pelo seu Criador, o seu Senhor. Ele lembra isso a Davi. Ele fala: Davi, eu te tirei do curral, de trás das malhadas. Eu te tirei de lá, Davi.
Davi, você estava apacentando, e eu mandei o meu profeta ir lá, o meu servo Samuel. Você nem sabia que eu ia te buscar, mas eu te busquei. E quantas pessoas aqui pensavam que já não tinha mais jeito, pensavam que Deus não ligava para você, pensavam que Deus não estava nem aí para a sua vida, pensavam que você viveria dessa maneira e nada aconteceria. Mas o Senhor enviou um profeta e foi te buscar. O Senhor com cordas de amor te atraiu. O Senhor com laços de misericórdia te envolveu. Aleluia. Aleluia. E hoje você está aqui. Aqui. Nesse lugar. Sem som, sem conforto, com calor, transpirando, molhando a sua roupa. Nós estamos aqui pregando, sem microfone, sem nada. Como disse o Márcio, poderíamos estar em casa, no ar-condicionado, e ficarmos lá. Mas o que nos move? A gratidão a tudo que Deus nos fez. O nosso coração voluntário é adorar o Senhor, o Deus de Israel. E ele diz mais a Natã, para que a Natã dissesse a Davi: estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, meu Deus do céu. Irmãos, olha o que Deus está falando para Davi. Olha o que Deus está falando para você. Olha o que Deus está falando para mim. Estive contigo por toda parte, por onde foste. Você tem noção do que é isso aqui? Do Senhor falar: Guilherme, eu estava contigo por toda parte, por onde quer que você foste. Ou seja, não interessa qual lugar que você vai, eu estava lá com você. Ele estava assim, Pati, desde o momento que você nasceu, começou a andar, ter determinadas liberdades, ir na escola, ir na padaria, na mercearia, fazer um favor para a mãe, para o pai. Ele estava falando: eu estava com você. Eu estava ao seu lado. Eu estava ao seu lado quando você caiu da árvore. Eu estava ao seu lado quando você nasceu. Eu estava ao seu lado quando você fugiu da minha presença. Eu estava ao seu lado quando você brigou no baile. Eu estava ao seu lado quando você fugia da minha presença. Eu estava lá cuidando de você. E Deus foi me mostrando os caminhos, tudo por onde eu passei. Brincando nesse lugar onde eu morava, que tinha uma descida que minha mãe jogava os lixos, mas os meus familiares, que era uma pirambeira, e nós descíamos lá para brincar, para escavar, para ver se achava alguma coisa. E eu cortei aqui, tem uma cicatriz até hoje, a minha perna numa lata de óleo, que antigamente era lata, lembra, Rogério? Era lata de óleo. Hoje são essas garrafas plásticas de óleo. Lembra, meu Thiago? E eu desci ali, e as mulheres abriam a lata de óleo com aquele abridor, lembra? Abria e deixava aquela beirada. E eu, criança espoleta, descia ali, cortei a perna. Ficou aquela parte branca. E eu gritei, saí voado para minha mãe. Aí Deus, no meu espírito, eu estava lá. Poderia ser um corte na femoral e você poderia morrer, mas não foi, porque eu estava lá. Eu estava lá, Ricardo, quando você subiu no pé de ingá e você viu uma largata e você pensou que era um demônio, ou era um demônio, e você entrou em pânico e abraçou aquele galho de árvore e começou a gritar. E o seu falecido tio, Claudeni, veio e junto com outro tio, o Ney, colocou um lençol para que você se jogasse, mas você não conseguia. E o seu outro primo teve que subir para te tirar de lá. Era eu estava lá. Eu estava lá, Ricardo. Eu estava lá quando você era da torcida Jó e você foi no Maracanã, e lá você se atracou com brigando com homens truculentos, violentos, e você era mais um, e você não morreu, porque eu estava lá.
Eu estava contigo quando você foi para Via Show, naquele carro, naquela Uno quadrada, e você quase bateu naquela bifurcação. Subiu a pirambeira, mas não bateu, porque eu estava lá. Por onde quer que você fosse, eu estava lá. Eu estava lá quando você, Ricardo, quase morreu na praia de Copacabana, que você entrou numa corrente de retorno. E você não morreu. Por quê? Porque eu estava lá. Assim o Senhor fez com várias pessoas aqui. Eu estou falando aquilo que Deus me mostrou. Eu estava com você, Ricardo, quando você entrou num quadro agudo de pneumonia, quando você tinha 9 anos de idade e quase morreu. Minha mãe pensou que me perderia. E eu não fui. Por quê? Porque Deus estava lá. Crise de amidalite, internado na antiga casa de saúde. Namorando já com Luana. Um quadro agudo de amidalite. Garganta fechou. Fiquei sem comer, sem beber. Desidratação e uma certa inanição. Fiquei magro. Perdi quase 15 quilos. E eu não morri. Porque Deus estava lá. Ele nos tirou do curral. Ele nos tirou do anonimato. Mas Ele não só nos tirou, Ele permaneceu conosco, amado. Ele ficou conosco. Você tem noção do que é isso? E não só Ele ficou, eu vou conjugar melhor, Ele está conosco. Ele está conosco. Aleluia, aleluia. E olha o que Deus diz, olha isso, Marcelo. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Ou seja, Davi, não foi você que obteve vitória, não foi você que eliminou os filisteus, não foi você que eliminou os amalequitas, não foi você que eliminou todos os inimigos do meu povo, não era você com a sua espada, era eu, Davi. Era eu, Davi, eliminando os demônios, lançando por terra os trabalhos de bruxaria, lançando por terra as palavras de maldição. Era eu, Davi. Era eu. Exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Ou seja, te dei dignidade. Eu limpei a tua ficha corrida. Você era traçado, Ricardo, como um pagodeiro, um bêbado, um malandrinho. Eu limpei a tua ficha. Tua ficha corrida eu limpei. Eu te dei um nome. Eu te dei dignidade, eu te dei identidade. Aleluia. Hoje você é meu servo. Esse é o nosso Deus. É um Deus conosco. Por isso que Mateus fala isso, Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Deus está conosco. Deus está com o seu povo. Deus está com a sua igreja. Deus está conosco. Deuteronômio 31:6 diz: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque eu, o Senhor vosso Deus, é convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Eu estou convosco. Aleluia. Aleluia. O profeta Isaías diz, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Pessoas aqui não morreram no local de trabalho porque Deus estava contigo. Uma bala não te atingiu porque Deus estava contigo. Porque Deus estava cuidando de você.
até esse momento aqui, para Deus falar, tem nada a ver com você, tem tudo a ver comigo. Porque eu estava cuidando de você em todos os momentos da sua existência. Se for entrar no campo físico, desde o momento da concepção. Mas antes, Deus é um Deus atemporal. Deus é um Deus que está fora do tempo. O tempo é para a gente. Mas Deus é um ser atemporal. Meu Deus, é profundo. Na eternidade, na transcendência. Irmãos, na imutabilidade de Deus. Deus, na sua soberania, sabia que eu e você existiríamos para a glória do seu nome. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que nos fez para o seu louvor. Aleluia! Exaltado seja o nome desse Deus. Eu estive contigo por toda parte, por onde foste. Quando você fugiu de Saul, Davi, eu estava contigo. Quando Absalão, seu filho, te perseguiu, quis dar um golpe de estado, eu estava contigo. Ainda assim, quando você caiu, eu estava lá, torcendo para você não cair. Você caiu, mas eu estava lá, para ver o seu coração, se estava no pecado ou estava em mim. E eu vi que seu coração estava na minha presença. Porque você, quando pecou, você se debruçou e falou: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito. Davi falou: Senhor, eu posso perder tudo, reino, prestígio, fama, trono, mulheres, tudo, mas eu não posso perder a sua presença, Senhor. Eu não posso. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso. Eu posso perder tudo. Posso perder Mical, posso perder Betseba, posso perder filhos, trono, poder, reconhecimento, fama, tirar meu nome, tirar tudo, menos o teu Espírito, Senhor. Eu quero atingir esse tipo de adoração, irmão. Que a despeito de 10 telhas, eu não posso perder a presença. Que a despeito de um carro, eu não posso perder a presença. Que a despeito de um casamento, eu não posso perder a presença. Que a despeito de um filho, eu não posso perder a presença. Eu não posso perder esse Deus. Eu não posso. Eu queria chamar minha tangedora, ou tangedor, que eu quero entrar na minha conclusão. Quando Natan, ele recebe essa mensagem, e ele vai entregar a Davi, eu quero que você imagine o coração de Natan. Porque Davi, quando falou o desejo dele para Natan, a palavra de Natan foi: vai e faze tudo quanto está no teu coração. Ou seja, Natan deu uma palavra de encorajamento. Natan encorajou Davi a fazer o templo. Natan encorajou Davi a fazer a morada. E agora Natan tem que mudar aquilo que ele tinha dito. Mas profeta que é profeta não fica munido na sua fala, fica munido na fala de Deus. Então ele tem que falar aquilo que Deus falou. Aí imagina talvez o receio de Natan. Como que eu vou chegar para Davi e vou falar para Davi que ele não vai fazer o templo, que ele não vai fazer a morada? Como que eu vou falar isso para Davi? Davi está tão animado. Agora ele está no trono, ele tem poder, tem riqueza, tem tudo. Como que eu vou falar que ele não vai poder construir? Natan fala para Davi. E eu vou ler aqui qual é a postura de Davi, a oração de Davi. Irmãos, será que se um dia Deus dá uma resposta para nós negativa àquilo que nós queríamos fazer e é lícito fazer, qual seria a nossa atitude? Você quer fazer algo que é positivo para Deus, que é lícito fazer, mas Deus chega e fala:
não, você não vai fazer. É outro que vai fazer. Você não pode fazer. Aí Davi nos ensina muita coisa. Versículo 16. Então o quê? Então depois que Natan fala para Davi. Então depois que Natan fala para Davi que ele não faria. Então depois que Natan fala para Davi que Deus tirou ele do anonimato. Então depois que Natan fala para ele que Davi teve o seu caráter transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, depois que Deus fala para Natan, para falar para Davi, que ele estava com Davi, todos os momentos da sua vida, que Deus era com Davi, e que Davi não faria um templo para Deus, porque Davi já era o templo de Deus. Aleluia. Davi já era morada, aleluia, de Deus. Você não precisa fazer nada para Deus. Você precisa ser para Deus. Morada do Altíssimo. Templo do Espírito Santo. Você precisa ter um coração grato a Deus. Um coração de gratidão ao Senhor. Por todos os benefícios que Ele te confiou. Por todo o cuidado que Ele estabeleceu. Então, entrou o rei Davi. É o cronista. Possivelmente Esdras. Deus trata Davi como servo. Esdras trata Davi como rei. Note que Deus está nem aí para a nossa patente diante dos homens. Deus não quer saber, irmão, se eu sou pastor ou se eu estou. Eu costumo dizer que eu estou, porque quem é Ele. Se eu estou pastor, se você está diácono, se você está obreiro, se você está um tangedor, um cantor, se você está como membro, como servo, Deus não está nem aí. Deus olha todos da mesma maneira. Deus só instituiu algo para um sistema de organização, mas eu e você não somos diferentes em nada. Todos nós somos servos do Senhor, nascemos para adorar ao Senhor, o nosso Deus. E olha a postura de Davi. Então entrou o rei Davi. Olha isso aqui, Jorge, que bonito. E ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu? Ou seja, Davi não contendeu com Deus. Davi aceitou a vontade de Deus. Davi falou: sim, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um ponto pálido no universo. Quem sou eu, Senhor? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E promoveste-me segundo o costume dos homens, com esta estação, ó Senhor Deus. E que mais te dará Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conhecestes a teu servo. Ou seja, Senhor, tu me sonda, tu me conhece, tu sabe quem eu sou. Não tem como eu construir uma maquiagem, um personagem. Senhor, tu me sonda, tu me conhece. Tu sabes, Senhor, a voluntariedade do meu coração. Tu sabes o que de fato eu quero expressar. Aleluia. Ó Senhor, versículo 19. Por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, oh aleluia, e não há Deus além de ti, oh glória, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos, aleluia. Davi, ele entra, irmãos, perante o Senhor, em adoração, em gratidão, em louvor, aceitando a vontade, a soberania, entendendo que só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Depois dali, Davi empreende campanhas militares. E ele vai tendo vitórias. E por que Davi vai tendo vitória? Porque Deus está com ele.
E Davi vai ficando mais poderoso, mais famoso, com mais recursos. Para quê? Para construir a morada do Todo-Poderoso de Jacó. Pastor, qual o objetivo dessa mensagem? Primeiro, que você reconheça o que Deus fez com você e por você. Que Deus te tirou do anonimato. Que Deus estava contigo por onde quer que você estivesse. Que o Senhor, Ele transformou a sua vida. Ele te deu um nome, uma identidade, uma ficha limpa. O mundo sempre vai ter, irmãos, um carimbo para nós. Como para esta, Davi era rei. Para o Senhor, Davi era servo. No mundo, talvez quem você era? Eu não sei. Um maconheiro, um cheirador, um bebedor de cachaça, um pagodeirinho, um funkeiro. Quem você era? Perdão da palavra, uma piriguete. O que você era? Não sei. Mas independentemente do que você era, Deus te pegou, cuidou de você, tratou você, te limpou, lá como o profeta Ezequiel. Suturou os ferimentos, foi te alimentando, te deu nome, identidade, paternidade e limpou a tua ficha. E hoje você tem o título de servo do Senhor. Aleluia. E agora o que você faz? Você vai obtendo vitórias, para que você possa ter recursos para continuar a construir uma morada para o Altíssimo. Salmo 132, versículo 2 diz: como jurou Davi ao Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Em outras palavras, Davi está falando assim: eu não vou descansar enquanto eu não me tornar a habitação do Deus de Israel. Ou seja, eu vou continuar orando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar lutando contra principado, potestade, os demônios, a sociedade, contra tudo, contra todos. Para quê? Para que eu construa uma habitação, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Salmo 146, 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Senhor enquanto viver. Ou seja, terei uma vida de adoração ao Senhor enquanto houver fôlego na minha vida, preparando uma morada para Deus. Você é essa morada. Davi não construiu o templo, quem construiu foi Salomão, mas Davi foi o templo que Deus queria habitar. Porque lá em Atos Paulo fala: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Aonde que ele vai habitar? No templo que ele mesmo construiu, eu e você, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Fique de pé comigo nesse momento. Nós vamos cantar uma canção e depois a nossa irmã Carol, ela também aqui vai celebrar, compartilhar algo da parte do Senhor conosco. Aleluia. Grupo de louvor, por favor.